Item número: SCP-595. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção: SCP-595 está atualmente armazenado em uma doca seca fechada 20E. Virgínia, ou em um distrito de depósito seguro da Fundação na Filadélfia, dependendo do estado atual de SCP-595. Ambos os sítios são restritos a indivíduos sem autorização de acesso de nível 3 ou superior. O acesso ao interior do SCP-595 é restrito a funcionários especialmente selecionados de classe D ou forças-tarefa móveis com a aprovação da administração local do sítio. Devido à natureza dos efeitos de SCP-595, é imperativo que nenhum funcionário ou equipamento sensível esteja localizado dentro dos locais de armazenamento após SCP-595 ter estado dormente por mais de 2 horas. As atividades normais de pesquisa podem ser retomadas em um dos 2 locais após os efeitos documentados de SCP-595 terem diminuído. Descrição: SCP-595 é uma escolta de contratorpedeiro da classe Cannon, JIN-US, comissionada pela Marinha dos Estados Unidos no final de 1942. Não é diferente de qualquer outro navio de sua classe, com exceção dos vários pentes de munições cheias de dados expurgados de fabricação desconhecida. Esses dispositivos fazem com que a embarcação e sua área circunvizinha sejam permeados por níveis anormalmente altos de radiação eletromagnética. Periodicamente, os dispositivos criam um grande pico de radiação eletromagnética, resultando nos efeitos descritos no documento 595-1. Embora esses picos sejam geralmente regulares em tempo, eles podem resultar em danos graves ao equipamento e aos funcionários ao redor, se as precauções de segurança não forem estritamente seguidas. O navio está vinculado a relatórios de um experimento secreto da Marinha dos Estados Unidos, o Projeto Filadélfia, supostamente investigando princípios de teletransporte e possibilidades de camuflagem de embarcações ao dobrar a luz ao redor delas, tornando-as invisíveis ao olho nu. O fracasso do experimento resultou na morte de quase toda a tripulação. Como não foram capazes de contê-lo, a Marinha Americana concordou em ceder SCP-595 à Fundação para estudos mais aprofundados. Infelizmente, as informações sobre o experimento se tornaram públicas. Os esforços de acobertamento estão detalhados no adendo abaixo. Documento 595-1. Os dispositivos, independentes de SCP-595, são conhecidos por causar picos variados nos níveis de radiação em intervalos regulares de aproximadamente 3 a 4 horas. Quando a Fundação adquiriu SCP-595 da Marinha Americana, pouco se sabia sobre os efeitos colaterais dos dispositivos, tendo a Marinha destruído quase toda a documentação relevante. Assim sendo, os testes começaram rapidamente, produzindo os seguintes resultados. O principal efeito dos tremendos níveis de radiação eletromagnética de SCP-595 é que a embarcação pode existir em um de 2 locais, variando aleatoriamente e exigindo 2 equipes de pesquisadores para ser totalmente monitorada. Observou-se que um navio, em rajadas menores, parecia translúcido e, em alguns casos, quase completamente transparente a olho nu, embora permanecesse em sua doca atual. Qualquer funcionário localizado dentro ou em um raio de metros do navio enquanto ele estiver passando por uma explosão de radiação pode estar sujeito aos seguintes efeitos. Os funcionários não localizados a bordo do navio, mas ainda dentro de sua área de efeito, exibem efeitos semelhantes aos do próprio SCP-595, às vezes reaparecendo no lugar, mas às vezes aparecendo em outra instalação segura. Houveram ocasiões em que esses funcionários desapareceram completamente e não reapareceram em nenhum setor controlado pela Fundação. Um incidente dessa natureza, ocorrido em 1900 resultou na perda de membros da Marinha dos Estados Unidos, levando ao atual acordo de contenção. Pessoas em contato físico, no convés ou dentro, com SCP-595 estão sujeitas aos efeitos listados acima, mas com perigo acentuadamente aumentado.
Essas propriedades foram descobertas quando o agente ficou preso na nave, desapareceu de vista e, ao retornar, foi fundido a antepara que estava perto. As inspeções mostraram uma ligação molecular perfeita de tecido a metal, cortando de forma limpa toda a porção inferior do abdômen do agente que se projetava do lado oposto da antepara. Quando questionado, o agente relatou não sentir dor, mas foi incapaz de mover as extremidades inferiores e exibiu sinais de náusea extrema e estágios iniciais de envenenamento por radiação aguda. As tentativas de recuperar a porção sobrevivente do corpo do agente do navio resultaram em sua morte. Durante um mesmo incidente, 3 funcionários da classe D foram designados para limpar a sala de máquinas. A maior parte de D-12.074 foi encontrado em um virabrequim, com as pernas fundidas ao teto a mais de 1 metro de distância. D-23.574 foi fundido a uma placa do convés e suas extremidades inferiores nunca foram localizadas, nem D-75.224, que simplesmente desapareceu. Outros casos mostrarão funcionários moldados em portas de aço sólido enquanto ainda estavam conscientes ou, alternativamente, membros ausentes que foram incorporados à estrutura em outros locais da embarcação. O procedimento operacional padrão exige a execução dessas vítimas, uma vez que todos os esforços para as separar do navio resultaram na morte dos afetados. Adendo. No final da década de 1950, vários livros e relatos de testemunhas oculares surgiram na tentativa de trazer à tona o experimento fracassado da Marinha, complicando ainda mais os procedimentos de contenção. Graças aos esforços de agentes de campo bem posicionados, a Fundação conseguiu descredibilizar essas fontes, deixando o experimento como uma lenda urbana bem conhecida, mas oficialmente desmascarada. Todas as contas publicadas foram alteradas para indicar DIN 173, use Eldridge, como sendo ensaio para o experimento, desviando assim a atenção de SCP-595. Todos os registros anteriores do objeto foram adquiridos com sucesso ou destruídos pelo governo dos Estados Unidos. Adendo. Todas as tentativas de desabilitar os dispositivos localizados em SCP-595 falharam, pois os procedimentos de desligamento documentados no Manual -3A exigem mais do que as margens de tempo de segurança atribuídas. O uso de veículos remotos blindados eletromagneticamente está sendo cogitado,